A Bíblia Sagrada nos diz que Caim, depois de ter assassinado seu irmão, ele foge para uma terra. Ali ele se encontra com uma mulher e se casa. Mas afinal de contas, quem é essa mulher? Quem que é a esposa de Caim? Será que ela surgiu de maneira sobrenatural? Será que ela é de um povo que Deus plantou em uma outra região e que a gente não tem notícias, a gente não sabe quem é esse povo? Eu quero te ajudar a responder essas perguntas e por isso eu te peço que você fique até o final desse vídeo para que a gente possa descobrir quem é a esposa de Caim. Bom, para responder essa pergunta, é necessário que a gente faça uma outra pergunta primeiro. Afinal de contas, quem era Caim? O que nós sabemos sobre ele é apenas que ele era irmão de Abel, é apenas que ele era filho de Adão e Eva, o primeiro casal, ou a gente consegue saber mais coisas a respeito dele nas Sagradas Escrituras? Eu te convido a olhar comigo para o texto de Gênesis capítulo 4, versículo de número 16, em que diz assim: Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Bom, você precisa saber então sobre Caim que depois de ele ter cometido um assassinato contra o seu irmão, ele foge da presença de Deus, ele foge para as terras de Nod, conforme nos diz esse texto. A gente sabe que ele estava sob uma punição de Deus, por isso ele foge para as terras de Nod. Mas o texto que causa controvérsia, o texto que causa polêmica, é justamente o que vem logo a seguir. Por isso eu quero fazer a leitura aqui com você. Gênesis capítulo 4, versículo de número 17. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Afinal de contas, quem é essa esposa de Caim? Se ele matou Abel, seu irmão, e se só existia Adão e Eva, de onde foi que surgiu essa mulher? Bom, a primeira coisa que a gente precisa apontar aqui é que para entender toda essa polêmica por trás desse texto e entendermos, enfim, quem é a esposa de Caim, é que nós precisamos entender e compreender muito bem as genealogias. Exatamente. As genealogias que muitos leitores da Bíblia, à medida que vão encontrando elas, vão pulando. Deixam de ler as genealogias. Afinal de contas, fica ali um monte de texto com os nomes complexos, daqueles que você não iria querer colocar no seu filho, na sua filha. E aí, de repente, você diz, não, eu vou pular isso daqui e vou para a próxima página. Eu vou para o próximo capítulo da Bíblia Sagrada. Mas entender as genealogias é de suma importância. E para que a gente possa entender esse versículo aqui hoje, é preciso que nós entendamos como é que funcionam as genealogias. Bom, e uma coisa que você precisa saber sobre as genealogias é que elas não são completas. O que eu quero dizer com isso? Elas não tratam ali exaustivamente a respeito de cada membro de determinado grupo familiar. Normalmente, ainda mais na sociedade bíblica, uma sociedade patriarcal, nós vamos ter ali sempre os nomes dos pais. E na maioria das vezes, principalmente o nome dos primogênitos, aqueles seus primeiros filhos. E depois, se nós tivermos algum destaque, nós nomearemos os outros filhos. As mulheres pouco aparecem nas genealogias das Sagradas Escrituras. Apenas se elas tiverem algum destaque ou se o texto quiser chamar atenção para algum aspecto, como por exemplo na própria genealogia de Jesus Cristo. Nós vemos ali a aparição de mulheres na genealogia de Jesus, algo que não é comum. Normalmente os homens são registrados nas genealogias. A Bíblia diz que depois que Adão gerou a Sete, um dos seus filhos, ele viveu mais 800 anos e teve filhos e filhas. Quem são esses filhos? Quem são essas filhas? Nós não temos o relato de todos os nomes. Nós não sabemos quantos exatamente foram os filhos de Adão e Eva. Deu para entender o que eu quero dizer? Que nós precisamos entender como é que funcionam as genealogias? Portanto, grave isso daqui que eu vou te dizer. A menos que a própria Bíblia diga, nós não podemos dizer que um casal teve apenas aquele número de filhos que é mencionado ali. Muito provavelmente eles tiveram muitos outros. Mais uma vez, a menos que a Bíblia diga, olha, eles tiveram apenas esse filho e mais nenhum. Agora, se ela disser, ele teve filhos e filhas, nós não temos os nomes de todos esses filhos. Nós não temos os nomes de todas essas filhas. Deu para entender? Bom, agora então que você já sabe como é que funcionam as genealogias,
eu te convido a olhar para os versículos 14 e 15 do capítulo de número 4. E esse é o segundo ponto para nós entendermos quem é a esposa de Caim. Veja o que diz o texto. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Preste bastante atenção nesse final. Quem comigo se encontrar, me matará. Versículo de número 15. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Perceberam as últimas palavras desses 2 versículos que li aqui? O texto está falando a respeito de pessoas que porventura Caim pudesse encontrar. O Caim vai manifestar um medo em relação a essas pessoas. O Senhor vai dizer que colocou um sinal sobre Caim exatamente para que essas outras pessoas não o matassem. Por que Caim teria esse medo se não existissem outras pessoas? É certo então que existiam outras pessoas. É certo então que Adão e Eva, eles foram tendo mais filhos, esses filhos não foram registrados aqui, e esses filhos, por sinal, foram tendo outros filhos e outros filhos e outros filhos, e assim a sociedade passou-se a crescer, com nomes de pessoas que não estão todos catalogados aqui nas Sagradas Escrituras. Então, muito provavelmente, algum até parente próximo de Caim poderia encontrá-lo lá nas terras de Nod. Por isso ele está manifestando esse temor a Deus. Ele diz, aquele que me encontrar, ele pode me matar por causa do que eu fiz. Perceba, ele não teria esse medo se não existissem outras pessoas. Deu para entender? Agora a terceira coisa que eu preciso que você saiba aqui. Adão e Eva não pararam de ter filhos além de Caim e de Abel. Os dois são registrados nas Sagradas Escrituras, eles são mencionados, o nascimento dos dois. O texto também diz que eles crescem, eles passam a conviver um com o outro. A gente tem toda essa narrativa aqui. Mas Adão e Eva continuaram a ter filhos. O próprio texto que já li aqui com vocês disse pra gente que depois de eles terem o filho Sete, na verdade não em ordem o número 7, né? Mas esse era o nome do cidadão. Depois de eles terem o seu filho chamado Sete, eles tiveram outros filhos e filhas. E certamente eles já tiveram inúmeros outros filhos. O homem viveu 800 anos mais depois que ele já tinha sido pai várias e várias vezes. Então perceba, se hoje, dentro da nossa expectativa de vida, que não é tão alta se comparada à dos personagens bíblicos, nós já conseguimos ter bastante filhos, especialmente a geração dos nossos pais, dos nossos avós. Imagine no tempo bíblico, imagine no tempo de Adão e Eva, o quanto de filhos eles não tiveram, aliás, obedecendo o próprio chamado do Senhor, a própria ordem do Senhor dizendo a eles no versículo 28, capítulo 1 de Gênesis, sede fecundos. Portanto, esses outros filhos e essas outras filhas não citados aqui, eles vão crescendo, crescendo e vão formando um povo paralelo a esse povo que nós encontramos o relato aqui no texto sagrado. Agora, em último lugar, é preciso que você entenda que certamente Caim casou com algum parente próximo da sua época. E o que eu quero dizer com isso? Se já não ficou claro para você, Adão e Eva foram tendo filhos e filhas, esse povo que não é registrado aqui nas Sagradas Escrituras, eles vão crescendo, vão tendo mais filhos e filhas, e a população vai aumentando. E de repente, quando Caim vai para as terras de Nod, ele encontra uma mulher que era alguma parente próxima a dele e se casa com essa mulher, e com ela tem filhos. Pastor, mas isso não é errado? A lei do Senhor não vai condenar isso? Sim, vai condenar, só que mais adiante, na lei de Moisés. Por enquanto, nós ainda não temos a vigência da lei de Moisés. A gente não tem essas prescrições do Senhor em relação a você casar com um parente próximo. Perceba, eu quero ler com você aqui o texto de Levítico, capítulo 18, os versículos 6 e 9, para que fique claro para você. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Versículo 9. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Percebam então que isso daqui é advento da lei de Moisés. Isso não valia até o momento lá para Caim. E obviamente era a única forma de eles serem fecundos, casando com uma parente próxima, com alguém que de alguma maneira tinha ligação lá com seus pais, Adão e Eva. Ficou claro para você agora quem é a misteriosa esposa de Caim?
Ficou claro para você que não existe nenhum erro no texto bíblico, não existe nenhuma controvérsia, é algo totalmente natural. Basta nós nos dispormos a estudar as Sagradas Escrituras, entendermos como funcionam as genealogias, por exemplo, e perceber algumas questões lógicas que o texto mostra pra gente. Com isso, fica muito claro de você saber quem foi a esposa de Caim. Mas ficou alguma dúvida aqui disso que eu falei para você? Tem alguma coisa aqui na minha fala que você não entendeu muito bem e que você queria que eu repetisse, explicasse um pouco melhor em um outro vídeo? Diga pra gente aí nos comentários, que eu quero sempre vir aqui responder as suas principais dúvidas a respeito do texto bíblico, a fim de que você se esmere, se esforce cada vez mais em entender a palavra de Deus.